Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Hoje nós vamos entrar no segundo tópico da lição Pais que Oram, ou seja, a oração enquanto a resposta não vem. Como assim a oração enquanto a resposta não vem? Nem sempre Deus responde no momento que nós oramos. Nós temos que aguardar pelo tempo de Deus. Então, ontem nós estudamos a oração antes do filho nascer. Hoje nós vamos ver a oração enquanto a resposta não vem, ou seja, o filho nasceu. E agora? Então nós oramos para que a gravidez fosse uma bênção, tudo deu certo, Deus tem dado sabedoria e graça em cada momento. Agora o filho nasceu. O que fazer? Primeiro, nós temos que continuar a orar. E depois nós vamos ver o seguinte: a maior dádiva da vida é ver o filho nascer. Porém, agora vem os cuidados especiais. Não é só dar banho e trocar quando fizerem suas necessidades. É cuidar, dar amor, carinho e o principal, mesmo sem eles entenderem, orar com eles. Nós não podemos deixar de orar com eles, olhando nos olhos daquela criança, falando com Deus a respeito deste bebê, de como ele vai se desenvolver, o que ele vai ser futuramente. Vimos isto ontem no exemplo de Manoá. Antes de Sansão ter nascido, ele já queria saber como iria ser aquela criança, o que ele queria, o que ele iria fazer, qual seria o seu serviço. Então nós já temos que projetar isso na vida dos nossos filhos. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso 16, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. O filho de Davi estava doente, era recém-nascido, fruto de um pecado de Davi. E Davi, ele agora estava orando em prol daquela criança, mostrando para nós que nós temos que orar pelos nossos filhos, mesmo quando a criança é um recém-nascido. Quais os desafios que os filhos vão enfrentar? Então ele nasceu, está desenvolvendo e vamos ter em cada momento da sua vida desafios que nós vamos ter que lutar por eles e desafios que eles mesmos vão ter que lutar. Mas qual é o papel dos pais neste sentido? Em cada fase, desde o nascimento, o filho enfrenta vários desafios. A mãe precisa ter tato para descobrir o que está acontecendo na fase em que os filhos não falam. Com a medida que eles crescem, assim crescem também os desafios, as quedas, os vícios, a violência, rebeldia, a escola e grupos de amigos. Então você vai ver que a cada momento que os filhos vão crescendo, os desafios também vão crescendo. E assim, em momentos, os pais devem estar por perto, em outros momentos os pais não estarão por perto, mas os filhos vão ter que lutar os seus próprios desafios. Como os pais agem nesse momento? Como que as mães agem nesse momento? Através da oração, confiando que Deus está guardando e suprindo a necessidade dos filhos. Em Provérbios capítulo 29, verso 15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Ou seja, nós temos que orar, mas também há momentos que há disciplina, há castigo. E assim nós temos que dosar a disciplina com conversa, levando os filhos a obedecer. Senão, ela vai fazer os pais passarem vergonha. Como lidar com cada fase de seu crescimento? Nas diversas fases da formação do filho,
há desafios a ser superados, seja na infância, na adolescência, na juventude e até mesmo depois de ser adultos. Então, em cada fase da formação, eles vão passar por desafios. E qual é o papel dos pais? Orar, estar por perto, aconselhar, caminhar junto, dar o ombro amigo, para que o filho possa se sentir acolhido em toda e qualquer situação. Em cada fase, os pais devem ter a sensibilidade para lidar com sabedoria, sendo, primeiro, autoridade, como pai, como mãe, como amigo e um conselheiro. Contudo, sempre buscando em Deus, em oração e na sua palavra. Ele nos dará sabedoria e compreensão para que possamos caminhar com os nossos filhos de acordo com cada fase que ele estiver passando. O Salmo 119, verso 28 ao verso 132 diz: Por isso tenho por em tudo retos teus preceitos, todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que o amam o teu nome. Então você vê, o salmista diz que ele tem por reto todos os preceitos de Deus e abomina todo caminho de falsidade. Admiráveis são os testemunhos da palavra dele, por isso a alma os observa. A revelação das palavras de Deus, ela dá esclarecimento e entendimento a todos aqueles que buscam e a todos aqueles que são simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Então, o salmista está buscando a sabedoria de Deus através da palavra e através da oração, para que ele possa ter simplicidade em tudo quanto for fazer e sabedoria em todos os momentos que tiver que tomar decisão. Assim deve ser a vida dos pais, buscando na palavra e na oração uma vida de intimidade com Deus para educar e ensinar a vida dos seus filhos. E quando não vemos a resposta às nossas orações? Ou seja, nós estamos orando e não vemos mudança, não vemos uma resposta, estamos sem saber qual decisão tomar. Acalma o teu coração. Deus é soberano e está no controle de todas as ações. Nem sempre a resposta às nossas orações é alcançada de forma imediata e nem sempre como queremos. O exemplo de Davi é maravilhoso, porque nós vimos que ele estava orando pelo seu filho que estava doente. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais se afligirá. 2 Samuel, capítulo 12, verso 18. Então Davi estava orando para que a criança fosse poupada daquela enfermidade da morte. Mas Deus não respondeu de acordo com a vontade de Davi. E assim ele ficou sabendo que a criança estava morta, se levantou, foi lá, tomou um banho e começou a comer novamente. Muitos pais vão lutar em oração por anos, outros por décadas, pelo crescimento, amadurecimento, fortalecimento na fé e vida em Cristo de seu filho. Porém, a resposta vem no tempo de Deus para eles. Nós não podemos deixar de orar. Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 27 e verso 28, Ana está indo ao sacerdote dizendo: por este menino orava eu, levando Samuel para deixá-lo na casa do Senhor. E o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito,
Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Então, no determinado momento, Deus deu o filho a Ana, ela amamentou, e no momento que desamamentou o seu filho, ela devolve ao Senhor. E Deus deu-lhe outros filhos. Em Isaías capítulo 44, verso 3 e 4, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Então você vê, quando nós oramos e entregamos os nossos filhos nas mãos do Senhor, Ele derrama sobre os nossos filhos o Espírito Santo dele, e assim eles brotarão como a erva, como salgueiro junto das águas. O seu crescimento é notório, o seu amadurecimento é notório. Por isso nós não podemos deixar de orar pelos nossos filhos. Você já orou pelo seu filho hoje? Em Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Orar não é uma questão de querer, é uma necessidade da vida espiritual dos pais e dos filhos. Temos que ter esta prática para ensiná-los a orar e a confiar em Deus. Então, se você não tem essa prática, nunca é tarde para começar. Ore pelo teu filho hoje. Não deixe de buscar a Deus pela vida dos seus filhos. Seja cura, seja sabedoria, entendimento, fortalecimento espiritual, mas ore pela vida dos seus filhos. O que nós aprendemos, queridos? Enquanto a resposta não vem, temos que continuar a orar sempre. Antes dele nascer, depois que nasceu e em todas as fases do seu crescimento. Os filhos vão sofrer com os desafios e precisam ser cobertos pelas nossas orações. Pais que oram, os filhos permanecem de pé. Como lidar em cada fase do crescimento? Através da oração. E assim, os nossos filhos vão crescer em estatura e graça diante do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, ó Pai. Abençoe a vida dos nossos filhos. Livra-os de todos os males, de todos os perigos, de todo assédio, ó Pai, do mundo mau, de todo assédio, Senhor Deus, do mundo violento, de todas as tentações que o inimigo lança sobre eles. Trabalhe no coração de cada um, ó Pai, para que possam crescer em estatura e graça diante do Senhor, como servos do Senhor. Afasta do coração deles toda tristeza, toda angústia, todo perigo, mal e vício, para que possam, Senhor Deus, estar plenamente livres de todo pecado. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos cada filho, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.